Olá, está começando mais uma edição do São Lucas 24 Horas e hoje nós vamos falar sobre o agosto dourado e a importância da amamentação, além de conhecer o trabalho do posto de coleta de leite humano do São Lucas Hospital Center. E para isso recebemos a médica pediatra a doutora Jéssica Santiago, a enfermeira Mariana de Paula e a técnica de enfermagem Cristiane Orlandi. Sejam bem-vindas ao São Lucas 24 Horas. E hoje nós vamos falar então sobre o Agosto Dourado, que é um mês de conscientização da amamentação, que é muito importante. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre justamente a importância desse gesto. Eu gostaria que a doutora começasse explicando sobre, então, como que começou essa campanha, o porquê desse nome de Agosto Dourado, doutora. O Agosto Dourado, como você falou, é da conscientização, né, do aleitamento materno e busca mostrar, né, de forma objetiva, de forma clara, quais os benefícios, né, do aleitamento materno, tanto para a mãe quanto para o bebê, né? E já entrando nesse assunto, doutora, quais seriam esses os benefícios, então? Nos primeiros meses de vida, o aleitamento, né, o leite materno é o principal alimento, é o alimento mais completo, né, para esse bebê, né, tanto pela questão nutricional quanto pela questão imunológica, né, ajuda em relação a diminuir frequência de infecções, né, gravidade de infecção, devido pelo aleitamento, pelo leite materno, a mãe conseguir ofertar anticorpos, imunoglobulinas ali, né, através do leite. Então, não só pela questão nutricional, quanto pela questão imunológica, né, e pela questão de vínculo, né, em relação à mãe, o bebê, né, que é extremamente importante. E a Mariana é enfermeira do posto de coleta de leite humano do São Lucas e vive também na prática esse contato com as mãezinhas que chegam então para ter os seus bebês aqui no São Lucas. E Mariana, explica pra gente como que funciona esse trabalho também de acompanhamento, porque algumas mulheres buscam se informar ao longo da gestação, participam dos cursos de amamentação, cursos de gestação que tem também, outras muitas vezes têm ainda assim que se informam, tem dúvidas, né? É um momento muito novo, é tudo uma novidade. Como que é feito esse trabalho de vocês no dia a dia, então, com essas mães? O posto de coleta de leite aqui do hospital, ele realiza visitas diariamente no alojamento conjunto, tanto no particular quanto no SUS. Então, sim, muitas mulheres se preparam, nós ofertamos os cursos aqui no hospital, que fazem toda essa parte de preparo da amamentação, né? Então, orientam, pega a importância do aleitamento materno, e nós vemos uma diferença assim gigantesca quando essas mulheres participam desses cursos, porque elas chegam muito mais conscientes, são mulheres que têm muito menos problemas, né, em relação à amamentação e pega. Mas para as mulheres que não fizeram esse preparo durante a gestação, nós passamos todos os dias as orientações quanto à amamentação. Então essa mulher vai sair daqui sabendo tudo quanto a pega, a pojadura, massagem na mama. A gente sempre tenta deixar a pega o mais perfeitinha possível para que ela vá para casa sem desconforto algum. Caso ocorram lesões durante esse percurso, às vezes uma pega um pouco incorreta, que ela tentou sozinha colocar no peito e não conseguiu, a gente tem a opção de laser aqui no hospital também, então nós realizamos todo esse cuidado para que a amamentação se torne o mais agradável possível. E Cris, explica um pouquinho pra gente. Então é uma rotina diária de contato com essas mulheres, e vocês percebem que hoje as mulheres estão buscando mais a amamentação também? Tem mais esse conhecimento da importância da amamentação? Sim, elas já chegam aqui, né? Elas já sabem que elas vão amamentar, né? Aí a gente passa todos os dias a visita nos quartos e sempre tem uma ou outra que precisa um pouco mais de atenção. Sim. Que é a posição do bebê, que o bebê não pega direito, a mama um dia um pouco maior, outro dia um pouco menor. Aí a gente tem a posição de cavalinho, invertida, tradicional, e aí a gente vai se ajustando, nós com a mãe e com o bebê, qual que fica a posição melhor para ela, e ela tem que se sentir segura também. Não é a gente que vai impor, não, nós vamos colocar assim, não. Mãe, tá bom pra você? Tá sentindo dor? Não tá? Está tudo ok? A gente vai passar pro plantão da tarde, que eu sou o plantão da manhã, a gente vai passar pro plantão da tarde, à tarde vai novamente lá ver se tá tudo certo. Então tem mães que a gente passa, elas ficam aqui 2 dias, a gente passa de manhã e de tarde essas mães. E quando a gente vê que precisa ir pro posto de coleta, aqui dentro mesmo do hospital, a gente já encaminha ela para o posto de coleta para ela ter uma assistência um pouco melhor, né? Individual lá dentro do posto de coleta, muitas vezes até para realizar o laser.
E, Mari, a Cris comentou agora sobre essa questão das mães já estarem mais informadas, já chegarem querendo a amamentação, mas muito se fala sobre ser natural, o corpo produz esse leite, né? Mas como que funciona também? Porque não necessariamente que é natural, o que é fácil, né, Mari? Então, explica um pouquinho pra gente também sobre essas formas, que existem formas de tornar um pouco mais tranquilo esse processo, porque, como nós disse, são muitas alterações hormonais, é a chegada do novo serzinho, então tudo isso também pode afetar nessa questão da produção do leite e da amamentação, certo? Com certeza. Então, amamentar é instintivo. E por que é instintivo? O bebê, ele nasce procurando o peito, mas não significa que, por ser instintivo, todo bebê vai saber fazer isso da forma adequada e toda mulher vai conseguir fazer isso da forma adequada. Então, muitas vezes, as mulheres passam por grandes dificuldades de quebra de expectativa no momento da amamentação. Existe o bebê idealizado. A mulher passou toda a gestação idealizando um bebê que vai nascer, vai pro peito, vai mamar super bem, um bebê que não chora, e daí nasce um bebê que não consegue pegar o peito, um bebê que chora e ela não entende por que tá chorando, e existe essa quebra de expectativa que pode ser muito frustrante. Então, nós como equipe estamos aqui para prestar esse auxílio para a mulher, muitas vezes para falar para ela que, mãe, tá tudo bem, ele tá chorando, mas a única forma dele se comunicar não necessariamente significa fome, ou de falar, mãe, esse bebê que tá tanto tempo no peito, mama, você tá com dor e ele não para de sugar, a pega não tá adequada, vamos ajustar, às vezes ele não tá extraindo leite da forma adequada. Então, é instintivo, é natural, mas não significa que vai ser perfeitinho desde o começo. Então, existe sempre atenção quanto à pega. Esse bebê ele não pode abocanhar somente o mamilo, ele precisa pegar a região da areola, a boquinha precisa estar aberta. Então, muito se fala sobre, boca de peixinho, e daí a mulher chega aqui falando, não, tá fazendo boca de peixinho, tá mamando bem, mas às vezes é uma boquinha de peixinho, e uma boquinha de peixinho vai machucar o mamilo, suga só o mamilo. Então, precisa ser um bocão de peixinho, ele precisa fazer a pega adequada, tem um ângulo adequado para ofertar a mama, então sempre tentar ofertar voltando o mamilo para o céu da boca do bebê para ele fazer uma pega um pouco mais assimétrica. Existem mamas muito volumosas que vão precisar então de uma sustentação diferenciada. Como a Cris falou, às vezes a mulher tem uma hiperlactação, produz muito leite, vai precisar fazer a extração prévia desse leite, caso contrário o bebê não vai conseguir pegar da forma adequada também. Então existem muitos detalhes que nós estamos aqui para observar e para auxiliar essa mulher. Existem mulheres que vão ter zero problema na amamentação? Existem, mas vai ser a exceção. A maioria vai precisar de diversos ajustes no começo até a amamentação fluir de forma adequada. Eu sempre falo para elas assim, ele não sabe mamar direito e muitas vezes você não sabe amamentar direito. Então, ainda, né? Juntos. É um processo. Então, você ensina ele ensina você e nós ensinamos os dois. O que, né? De forma que fique tranquilo para ambas as partes, né? Só complementando, né? Amamentar pode ser muito desafiador para a maioria das mulheres. E às vezes até a gente, como profissional da saúde, que sabe a teoria, às vezes vai colocar em prática e ver que não é bem assim. Então, a gente saber que tem o suporte, né, que tem um banco de leite que está ali para orientar, buscar informação com pessoas, né, capacitadas, né, para auxiliar nesse momento, é fundamental. Consegue deixar o processo mais leve, né, não tão difícil, né. E hoje a gente vê muito conteúdo sobre, muita gente falando, ensinando, ou até mesmo, às vezes, familiares que querem, de certa forma, ajudar, mas acaba piorando um pouco mais esse momento, porque, não, mas eu fiz de tal jeito, funcionou? Tudo bem, funcionou para você, mas não necessariamente vai funcionar para o outro, né? E ainda falando sobre essa questão de muitas dicas, muita informação, muitos mitos, existem algumas coisas sobre relacionados, então, à amamentação, sobre a questão de deve preparar esse peito ou não, como que funciona? Vocês percebem também essas mãezinhas chegando lá querendo colocar um monte de coisa no seio e não é necessário, né, Mariana? Não é necessário, então... Eu gosto de brincar que é peito, não é salada de fruta, não é para colocar nenhum tipo de alimento ali no peito. Existem muitos palpites realmente, normalmente são de pessoas um pouco mais velhas, que tiveram outras vivências, o conhecimento à época era diferente, não existiam tantas tecnologias como existem hoje. Então, primeiro ponto, não precisa preparar durante a gestação para amamentação. A melhor preparação é conhecimento, é estudar sobre a amamentação. Nós temos o curso aqui no hospital, existe muito conteúdo de qualidade na internet também, óbvio. É necessário muita cautela, tem muito conteúdo que infelizmente não é
pautado em evidências, mas existe muito conteúdo relevante. Então, o primeiro ponto, estudar durante a gestação é extremamente importante para ter uma amamentação que flua de forma adequada. Se existem lesões na mama, a última coisa que a gente precisa fazer é colocar um alimento em contato. A gente não sabe como foi higienizado aquele alimento, a gente não sabe quais propriedades tem na casca daquele alimento in natura. E se existe uma fissura mamilar, por exemplo, é uma porta de entrada para micro-organismos. A chance de acontecer uma infecção local ali e piorar a situação é gigantesca. Da mesma forma que nós não indicamos o uso de pomadas nessa região, por exemplo. Então essas pomadas, elas são extremamente oleosas, normalmente são à base de lanolina, o que faz que a pega do bebê escorregue demais quando esse bebê for mamar. Então, se tem fissura, é porque provavelmente a pega não está adequada. Se a gente precisa adequar a pega, como a gente consegue fazer isso? Com um mamilo que está extremamente oleoso, com uma pele que está hiperidratada e mais propensa a fissuras. Então, se existe fissura, essa mulher precisa de auxílio para correção de pega. Existe a laser terapia, que hoje nós vemos resultados assim excepcionais de cicatrização em 24 horas, que levaria pelo menos umas 72. A gente consegue em um dia fechar uma lesão. E precisa de ajuste, precisa de auxílio, mas não colocar nenhum alimento em contato. E se tiver que colocar alguma coisa, que passe o próprio leite. Exatamente, a gente orienta o próprio colostro. elas a passar o colostro delas mesmo antes e após a mamada. Outro mito também muito comum, que é orientado ainda ali na gestação, é esfregar com esponja, buchinha, que isso, Essa eu já isso ouvi não também. É recomendado. Não precisa, né, não. gente? Então, sem sofrimentos ao longo desse processo. Doutora, a gente falou um pouquinho sobre os benefícios, então, para o bebê, mas também é importante para a saúde dessa mãe, dessa puérpera, nesse processo de até cicatrização do corpo também. Então, poderia falar um pouquinho sobre esses benefícios também, tanto para a mãe? Sim, a amamentação ali correndo bem, de uma forma prazerosa, ela vai gerar hormônios que causam bem-estar, né? Ajudam a amenizar estresse, né? Toda essa questão. E a longo prazo também tem estudos que falam que amamentar também reduz chances de desenvolver câncer, né? Olha só que bacana. Câncer de mama, né? Câncer em órgãos reprodutores. Então, a longo prazo também existe esse ganho, esse benefício. E, doutora, outra dúvida é sobre o tempo de amamentação, né? Que, então, esse é um ponto muito importante na pediatria, que é qual que é o tempo ideal de amamentação para esse bebê? Quanto tempo esse bebê precisa continuar no leite materno, no leite humano? Aleitamento exclusivo é recomendado até os 6 meses, né? A partir de 6 meses inicia a introdução de outros alimentos, mas até 2 anos recomenda-se, ou mais, né? 2 anos ou mais, recomenda-se a manutenção do aleitamento materno. Então, até onde esse bebezinho, essa mãe, essa criança, né, quiser ir, ainda tá tudo certo, tá tranquilo. Sim. Porque, como a doutora disse, não tem riscos, né? Ele pelo contrário, são benefícios. Existem alguns casos que a mulher não pode amamentar ou que não é recomendado a amamentação, doutora? Para o aleitamento são em casos de infecção pelo HIV e pelo HTLV, né? Existem outras contraindicações que são relativas, que vai depender muito ali, né, da atividade da doença ou do tempo de uso de algumas drogas ilícitas que também contraindicam a amamentação. Mas, de modo geral, então, toda mulher pode também amamentar. E, meninas, eu queria que vocês falassem um pouquinho, porque hoje a gente vê também uma outra realidade, que é a questão das mulheres que têm prótese mamária, prótese de silicone, ou tem algum tipo de cirurgia. Vocês também fazem esse acompanhamento? É possível também de acompanhar essas mulheres para a amamentação? Acho que a Mari pode começar e a Cris também pode complementar, que vocês estão ali na prática do dia a dia mesmo, vendo essas mãezinhas. Então, é super possível, mulheres que passam, então, por esses procedimentos estéticos, elas podem sim amamentar. Só que a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção para determinadas questões que envolvem essa situação. Então, por exemplo, mulheres que colocam prótese, quando elas passam pela pojadura, a gente precisa de um pouquinho mais de atenção, porque, naturalmente, quando ocorre a pojadura, que é a descida do leite, a mama, ela fica siliconada naturalmente, só que de leite. Porque tem muito edema, então incha bastante essa mama. Quando existe uma prótese de silicone ali, esse inchaço é duplo. Então já tinha essa prótese de silicone que deixava a mama mais firme,
a gente tem o edema ocasionado por conta da pojadura e esse leite que é produzido de forma excessiva porque o corpo precisa entender a demanda do bebê. Então, é uma mulher que vai precisar de mais atenção nesse momento da pojadura, fazer a extração de alívio antes de amamentar. Todas precisam fazer, mas quem tem essa próstata de silicone é primordial que realize a extração de alívio. Caso contrário, essa mama vai estar extremamente cheia. Quando o bebê for mamar, vai dificultar a pega. E precisa fazer bastante compressa fria nesse peito para diminuir o edema e diminuir o desconforto. Mas é super possível amamentar. Mulheres que passam por mamoplastia redutora, elas podem ter que lidar com a situação da hipogalactia, que é a baixa produção de leite. Porque quando a gente fala de uma mamoplastia redutora, muitos ductos mamários são cortados. Então, a gente tem diferentes cenários nessa questão. Então, pode ser que os ductos sejam cortados, alguns consigam se refazer, outros não. Então, ela vai ter produção de leite, mas não vai conseguir drenar esse leite de forma adequada. Pode ter mexido demais nas glândulas mamárias, então essa produção vai ser baixa porque foi retirado muita coisa de dentro desse peito. Ou pode ser que corra tudo bem. Existem casos que realmente a mulher passou pela cirurgia, mas não foi tão mexido assim, o corpo conseguiu se recuperar e tem a produção de leite. Mas a gente vai precisar, então, ter um pouco mais de atenção, e aí que entra a equipe multidisciplinar, a pediatria é essencial, para acompanhar o ganho de peso desse bebê, para entender como é que está a produção dessa mulher a longo prazo, porque essa produção pode ser um pouquinho mais baixa do que mulheres que não realizaram a cirurgia. Entendi. E falando um pouquinho agora sobre um pouco mais sobre o trabalho que vocês realizam no posto de coleta, então a gente falou um pouquinho, e a Cris tinha falado anteriormente sobre a questão da UTI neonatal, que é também uma parte essencial desse trabalho de vocês, porque de modo geral o bebezinho nasce, então vai com a mãe para o quarto, tem esse contato e acompanhamento, mas em alguns casos que ele precisa ir para a UTI, então a mãe ainda continua com essa produção, né? E como que funciona? Então elas vão até o posto de coleta, como que faz? A gente faz a primeira abordagem no quarto. A gente sobe, vai até onde elas estão e convida elas, assim que elas estiver bem, aí é o posto de coleta de leite, para a gente começar a fazer essa extração desse leite, esse colostro que é o primeiro momento. Daí a gente ajuda elas com massagem, até no psicológico, porque muitas não conseguem nem pegar o bebê ainda, né? Só o bebê fica na incubadora e a gente começa a fazer esse trabalho de extração desse leite. E quando assim que elas começam, é muito difícil no primeiro dia elas já conseguir, porque elas não têm o contato com o bebezinho delas. Muitas vezes elas só viram ainda o bebê lá no centro cirúrgico, ela na maca e o bebê indo para a UTI. Então não tem ainda aquele contato. Mas assim que possível elas já começam a produzir o colostro e a gente retira, armazena e guarda esse leite e manda assim que possível o bebezinho delas lá dentro da UTI. Então os bebezinhos da UTI também recebem esse leite, porque achei uma dúvida também, né, doutora, sobre esse alimento. E os bebês, outra dúvida que eu acredito que também surge é se a mãe que teve um bebê, então, que foi para UTI, que fez esse trabalho de retirada do leite, doação também, se ela consegue amamentar depois, né? Se esse bebezinho depois ele pode vir a ter o processo de amamentação, assim como o bebê que não foi para UTI, né, doutora? Com a informação e o auxílio, né, do banco de leite, principalmente aqui dentro do hospital, muitas mães conseguem, sim, desenvolver a amamentação assim que possível, conseguem, dentro da UTI mesmo, fazer esse início, né, do aleitamento. E falando em UTI neonatal, é importante a gente falar também da colostroterapia, né, que é um tratamento fundamental, que é instituído na UTI, que em conjunto ali com o trabalho do banco de leite, né, para ajudar a mãe na extração desse colostro, que é um tratamento prescrito mesmo pelo médico, que ajuda a diminuir diversas comorbidades durante o internamento na UTI, né, ajuda na questão da imunidade, na maturidade gastrointestinal desse bebê, diminuindo a chance de infecções, enterocolite, enfim, que a gente sabe que é o dia a dia dentro de uma UTI neonatal. Isso só reforça realmente o quão necessário é esse alimento para o bebê e quão rico ele é para cada um deles, e né? essa gotinha que é chamada gotinhas, né? Gotinhas, que é chamado de colostroterapia, é bonito de ver quando a mãe, ela tá ali, ela não conseguiu, porque essa colostroterapia a gente na UTI faz por 7 dias, Certo. em bebezinho prematuro extremo.
E quando essa mãe vai lá e ela consegue tirar uma gota desse leite, brilha os olhos. Elas tiram foto. Porque daí a gente fala, olha mãe, você tirando uma gota de leite, a gente vai mandar para a UTI para fazer colostoterapia no teu bebê. Para elas é uma felicidade. Para muitos pode ser, não é nada uma gota de leite, mas para aquelas mães, o olho delas brilha, é a coisa mais linda de se ver. E é literalmente uma gotinha que salva a vida desses não é bem uma bebezinhos. gotinha, é 0,1 ml cada cantinho da boca. Olha só que interessante. Então, realmente, esses bebezinhos também são assistidos, são acompanhados e essas mãezinhas também recebem toda essa atenção. Como você disse, até a questão emocional é muito importante nesse momento, né? E falando sobre um pouquinho sobre a parte de doação, Mariana, também é outro ponto importante, porque se acaso essa mãe não consegue fazer, né, essa extração, ainda mais nos casos dos bebezinhos da UTI, esse bebê ainda precisa de alimento. Então, como que funciona a parte de doação? Quem que pode vir doar leite no posto? Como que funciona? Então, a doação ela é essencial e primordial para a recuperação desses bebês que estão hospitalizados na UTI neonatal. Como a Cris comentou, muitas vezes leva um tempinho até essa mulher conseguir fazer a extração do volume que o bebê precisa. Então, na maior parte dos casos, quando é um prematuro muito extremo, né, vai começar com uma nutrição de às vezes 1 ml por horário, mas esse 1 ml a mulher não está conseguindo extrair ainda. E nós entramos então com o auxílio das nossas doadoras. As nossas doadoras hoje, majoritariamente, são mulheres que tiveram bebê aqui conosco no hospital. Nós entramos em contato com essas mulheres alguns dias após o nascimento do bebê para saber como que está a amamentação, se a amamentação tem fluído bem e para perguntar também se elas têm interesse em ser doadoras. Então, elas não precisam vir até o hospital para fazer a captação do leite. Nós encaminhamos os kits para essas mulheres com os vidros esterilizados, com touca, com máscara, para que elas façam a coleta de forma adequada e semanalmente nós passamos buscar esse leite para então ser pasteurizado. A pasteurização não é realizada aqui no hospital, é realizada no banco de leite aqui de Cascavel. E nós buscamos semanalmente, então, esse leite na casa das mães, levamos semanalmente para o HU e buscamos o leitinho pasteurizado para ser encaminhado posteriormente para esses bebês que estão na UTI neonatal. Então, ele volta para cá, para a instituição, para ser ofertado para os bebezinhos que estão aqui. Olha que gesto mais bonito, né? Porque, acho que essa também é uma dúvida, não é porque você vai doar que vai voltar para o seu bebê, de jeito nenhum. Volta, vai com o nome da doadora e volta com a inicial, porque é uma doação. Eu não preciso saber para quem vai, né? Então, vai com o nome da doadora e volta com a inicial só da doadora. Então, a gente nunca sabe de quem é de quem. E o leitinho não falta porque o peito é fábrica, então quanto mais extrai, mais leite produz. É uma dúvida que muitas mulheres têm, então quando nós conversamos com elas, elas falam, eu tenho interesse em ser doadora, mas eu tenho medo que falte pro meu bebê. Não vai faltar pro seu bebê. Quanto mais você extrair, mais leitinho você vai produzir, porque o peito vai entender que existe uma demanda, né? O corpo entende que a demanda aumentou, então ele produz cada vez mais leite. E quando elas entendem que é assim mesmo que funciona, elas ficam tristes quando elas vão voltar para o trabalho, porque quando elas voltam, né, elas param de doar, elas ficam tristes. Nossa, agora eu não posso mais doar. A gente agradece, né? Não, muito obrigado. Tipo, muitas vezes teve uma lá que ficou 7, 8 meses, né, doando pra gente. E quando ela parou de doar, ela ficou triste. Ela mandou mensagem, a gente agradeceu ela, porque aí elas entendem que não vai voltar para os filhos. E é uma queixa muito frequente quando essa mulher retorna ao trabalho e reduzir a produção do leite, né? Agora eu vou falar por experiência própria, né? Porque eu, quando retornei ao trabalho, também fui paciente do banco de leite, então conheço de perto o trabalho delas, assim, é excepcional. E em algum momento ali, né, durante a jornada, ia lá, estimulava, né? Também fui doadora no banco, né? Então, é uma forma de não deixar a produção diminuir. Então, você está se ajudando o seu bebê, né? Que se a gente pretende manter a amamentação após retornar ao trabalho. E, da mesma forma, a gente está ajudando outros bebês, outras mães ali, mantendo, né? E aqui a gente tem bastante funcionária, né, doutora? Que vai lá esgotar o peito para levar para o bebê, porque a gente armazena. Aí, no começo do plantão, né, a funcionária vai lá, tira o leite, a gente identifica bem certinho. No fim do plantão dessa funcionária, ela passa lá,
com a caixinha térmica, a bolsinha térmica, pega esse leite e leva para casa dela, para oferecer para o outro dia o bebezinho dela que ficou em casa. Então é um gesto de incentivo não só para as pacientes, mas também para quem está aqui hoje, né? Que é isso é muito importante também, elas estarem em um lugar confortável, cientes de que podem também aproveitar desse benefício. E como a gente falou, acho que hoje foi uma conversa muito enriquecedora e que demonstrou ainda mais a importância do aleitamento, e falando justamente sobre como é um gesto de carinho, tanto com o seu bebê, quanto o bebê do próximo, e também com, né, com uma comunidade de fato. Então, e a gente brinca que quando uma mãe sente, todas sentem, né? Então, se você pode ajudar, isso é extremamente importante. E acho que pra gente encerrar, eu gostaria que cada um de vocês deixasse uma mensagem de incentivo, e eu gostaria também que você falasse, a Cris ou a Mari também pode falar sobre essa questão, de que se, por exemplo, a mãe não fez a doação logo nos primeiros meses, que esse bebezinho, mas posteriormente ela quer doar, ela ainda tem a produção de leite, ela quer doar, não existe tempo para começar a doação, né, Mariana? Não existe tempo. Nós sempre pedimos para que ela coloque na identificação, então no kit vão etiquetas de identificação, a idade gestacional que ela teve o bebê e a data do parto, porque a gente consegue ter a rastreabilidade desse leite e saber com quantos meses esse bebê tá para conseguir destinar de forma mais adequada para os bebês que estão na ANEL. Mas não existe validade, não existe prazo para essa mulher começar a doar. Então, muitas mulheres podem começar a doar, e a gente tem doadoras que começaram 2 meses depois que o bebê nasceu, que conseguiram estabelecer uma rotina, as coisas já não estão tão caóticas, não tem tanta neblina. Então, a gente sabe que o puerpério é um momento um pouco mais cinzento, um momento um pouco mais complicado emocionalmente, e muitas mulheres optam por começar a doar depois que as coisas estão um pouco mais organizadas, tanto na rotina quanto na mente mesmo. Então, não existe nenhum tipo de restrição quanto a isso. Nós realizamos uma triagem, um cadastro prévio dessa mulher, nós verificamos sempre na carteirinha de pré-natal dela se todas as sorologias não estão reagentes, se esse leite é seguro, porque é importante lembrar que esse leite vai ser administrado para bebês que estão em situação de vulnerabilidade, estão na UTI. Então, esse leite precisa ser um leitinho seguro. Medicações têm que ser compatíveis com a amamentação, essa mulher precisa nos informar com comorbidades prévias, mas estando tudo ok, não existe uma data, né, limite para ela começar a doar. Quando ela sentir que ela quer doar, a gente está aqui para receber. E a gente tem o WhatsApp. Isso é bem importante, se vocês quiserem, a gente vai deixar aqui aparecendo para quem está em casa assistindo, então porque também. Tem algumas mães que não são aqui da cidade, e a gente tem o WhatsApp que a gente pode conversar, e ajudar. Até as doadoras de leite, elas perguntam, tá assim, a gente vai trocando mensagem, porque daí a mãe não precisa, a paciente não precisa vir para só qualquer coisinha. Então a gente vai conversando pelo WhatsApp com elas, que facilita a vida delas, né? Justamente. A gente entende, porque quem tem um bebê em casa não tem como ficar indo. Então, a gente agora tem o nosso WhatsApp, que facilita bastante a vida das mães também. Isso é bem importante. Então, tudo muito planejadinho também para todo mundo conseguir participar, de certa forma, dessa doação. Então, para a gente encerrar a nossa conversa, eu gostaria que cada um de vocês deixasse uma mensagem sobre esse mês, que é tão importante. Não é só o mês de agosto, né? É uma constante afirmação sobre esse gesto, que é a doação de leite e a amamentação. Da doutora Jéssica começa e as meninas também podem complementar. Só para dizer que é importante sempre buscar ajuda, né? Nunca achar que amamentar ou, né, é um peso, né? Pode ser difícil, mas sempre buscar orientação, buscar profissionais que estão dispostos ali a ajudar de fato, né? E não desistir, né? Não desistir desse carinho, né? Com o bebê, consigo mesma, né? Que é maravilhoso, né? Isso mesmo. Mari também, por favor. É sempre importante lembrar que o leite, ele é o alimento perfeito para o bebê. Então, nós estamos aqui para auxiliar. Amamentar é extremamente importante. Eu acho que é o melhor presente que essa mulher pode dar para o filho, realmente, essa nutrição perfeita e rica em imunidade que essa criança vai estar recebendo. Mas eu acho importante lembrar também que existe o ideal e existe o possível. Então, existe algo idealizado na gestação, nem sempre vai ser tão lindo quanto a gente idealizou logo no começo, mas é possível tornar lindo ao longo dos dias. Então, nós estamos aqui para auxiliar, para que a amamentação seja algo leve, seja algo prazeroso e seja dentro das possibilidades dessas mulheres. Eu sempre penso que a amamentação é um ato de amor. Mas a doação desse leite materno é um ato de carinho com o próximo, que você nem conhece, você nem sabe quem é, mas você está ajudando uma vida
que muitas vezes futuramente vai estudar com o seu filho e você não sabe, né? Então, esse é muito importante mesmo. Então, para quem está assistindo, conhece uma gestante, você que está gestante, puérpera, que deseja fazer adoção de leite, então nós vamos deixar aqui o WhatsApp aparecendo para vocês, para que vocês possam entrar em contato com as meninas também, para entender um pouco mais, ter toda essa logística, mas sabendo que é possível e é extremamente importante. Então, muito obrigada, meninas, pela participação. Fica o convite. Esse tema rende muita conversa, mas acredito que hoje já deu para explicar um pouco mais e reforçar a importância. Muito obrigada. Obrigada. E o São Lucas 24 horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo!